Hoje vamos falar sobre comparação e autorreflexão. Esse papo é interessante porque a autocomparação ela atrapalha todos os planos que você tem, porque as exceções que você compara e você tem a sensação de menos diminuição de incapacidade, você vai ter algum benefício com isso. Ou seja, que naquela partida que você tem, a pessoa tem ou não tem, a pessoa fez ou não consigo, acaba trazendo para você momentos de incapacidade. Isso vai te destruir. É esse o papo de hoje, na minha bike, mais uma vez, para tentar conversar com vocês e que dessa conversa você tenha algo positivo. Eu sempre faço essas conversas trazendo para uma pessoa, um ser humano, e não só especificamente para a advocacia, porque apesar de entender que as pessoas que eu quero atingir são pessoas do ramo da educação, especialmente o pessoal do direito, da advocacia, mas dependendo do conteúdo que a gente faz, a gente acaba atingindo muito mais pessoas. Então, a autorreflexão que eu quero fazer hoje é com relação a vários cenários. Mas o primeiro é: não se destrua, não se feita do vizinho. Você já escutou isso? Você já viu isso? Você já entende que passa muitas vezes por isso, mas muitas vezes a gente não quer assumir. De fato, a gente não quer assumir. Mas você precisa fazer, assim como a gente faz na autorreflexão interna, o que está faltando para mim melhorar? Por que eu errei? Por que eu acertei? Por que eu errei só esse ponto? Por que eu não estou conseguindo isso? São autorreflexões que você faz para melhoria interna. Dessa interna refletir na externa também. Mas essa autorreflexão nem sempre é algo que você precisa fazer de forma interna. É muito parecido com a comparação de um colega. Vou te dar um exemplo aqui hipotético. Criar um cenário para você entender que não existe uma comparação. Você pode até comparar, no sentido de que eu vou buscar mais, eu vou fazer mais, eu vou melhorar mais. Mas não pensar que essa pessoa é melhor do que você. Vamos lá, vamos pensar no seguinte cenário. Existem dois advogados, certo? Um já tem 10 anos de profissão, advogado B, vamos lá, o advogado B, na minha direita, tem 10 anos de profissão. O advogado A, ele tem 2 anos de profissão, certo? Vou falar na minha área, certo? Direito desportivo, o advogado atua da minha direita e o da minha esquerda atua também no direito desportivo. Porém, esse advogado B, ele começou sozinho, ele está em uma região desvalorizada, geograficamente, economicamente, certo? Não estou dizendo que é ruim, estou dizendo desvalorizada. Entenda o cenário. Esse advogado B, ele tem 2 filhos, a esposa dele não trabalha, cuida da casa dos filhos, mas ele também ajuda. Esse advogado B, ele tem um escritório para tomar conta com várias situações para sustentar seu escritório, sustentar sua casa e ao mesmo tempo tentar fazer o crescimento profissional. Esse ainda continua no advogado da minha direita, certo? O que tem 10 anos de profissão. Ele, notadamente, ele teve que tirar do seu esforço, da sua renda mensal, valores que minimamente sobram para fazer uma especialização, para fazer um estudo avançado, se aperfeiçoar para fazer uma viagem internacional, para fazer tudo que você imaginar num cenário de crescimento profissional. E além disso, a pessoa precisa se cuidar, porque se não se cuidar, vai acabar adoecendo. Então, nesse contexto, você tem um advogado da minha direita. Agora vamos para a minha esquerda. Um advogado que tem 2 anos de profissão. Ele tem um contexto familiar que ele já começou, vamos dizer assim, no direito, falando fluente 3 línguas. Você pensa que isso é difícil, mas isso não é. Porque o que mais acontece é que seu concorrente às vezes é muito melhor do que você, com menos tempo de profissão. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes eu não estou tirando o esforço de ninguém, não tiro o esforço de ninguém. O cabelo está todo, que eu acordei quase agora, como sempre, cedinho da manhã. Então, eu não estou tirando o esforço de ninguém. Mas você precisa entender que, às vezes, o contexto familiar desse advogado da minha esquerda proporcionou a ele um estudo muito avançado, uma disciplina, não é que deu a ele. Ele teve o mérito de construir o que ele tem, mas o contexto familiar
proporcionou a ele coisas que aquele advogado que está anos na frente, com muita experiência também, não vai ter a capacidade que ele tem, ele começando. Esse é o primeiro ponto. A partir daí, essa pessoa se formou, começa a atuar, inserir na sua área, e você percebe que ele tem capacidade de crescimento muito mais rápido e melhor do que você. Eu não estou dizendo que ele é melhor, às vezes você é melhor do que ele, porém ele é uma pessoa com mais capacidade técnica de crescimento. Aí você pega ele, não tem despesa porque tem uma ajuda familiar por trás. Ele precisa fazer uma viagem internacional, ele não paga, certo? Porque ele tem um contexto familiar. Ele não tem um filho, ele não tem uma casa para sustentar, ele não precisa comprar comida. Você está entendendo no sentido familiar, não é comida que você vai ali, almoça, tal, toma um café, nada disso. Tem toda essa sistemática de uma pessoa que tem um suporte por trás. E isso você não sabe, porque ninguém fica postando. Ah, meu pai comprou uma passagem para mim. Ah, meu pai me deu 20 mil reais para fazer essa viagem. Ah, meu pai me deu 70 mil reais para fazer um curso fora do país. Ah, meu pai se sustentou com mais 100 mil reais para fazer outro curso. Você sabe o que é conseguir 100 mil reais aqui no Brasil para você fazer uma especialização fora? 100 mil reais não é muito dinheiro não, mas no contexto familiar que você dependendo tiver, né? Você nunca vai se comparar com uma pessoa dessa. Aí você vê nas redes sociais a pessoa especializando, conseguindo clientes em potencial. Aí quando você verifica o que você faz, porque esse cara que está começando agora tá melhor do que eu. O que é que ele tem? Ele já fez isso, já fez isso, já fez isso. O cara é fluente em 2, 3, 4 línguas. E no final das contas, eu tô aqui sofrendo, me matando para sustentar minha família e não consigo. Veja o cenário que eu criei. Direita e esquerda. O advogado da direita vai fazer o quê? Se ele tomar isso como verdade absoluta, inegociável, ele vai adoecer, ele vai se frustrar, ele vai se acomodar. E o mercado vai engolir ele. Por quê? Ele entendeu que aquela comparação que ele teve na internet foi melhor do que ele. Ele é incapaz de conseguir aquilo. Mas ele não entende que no cenário dele, ele é um vencedor. Ele é uma pessoa próspera e que ele precisa persistir. Às vezes com algumas mudanças de chave. Vou te falar agora de novo para a advocacia. Às vezes é mudar uma sistemática contratual que você tem com o seu cliente. Às vezes é mexer no percentual. Às vezes é colocar estratégias avançadas de negociação. Que muitas vezes você começou e precisou fazer aquilo. E hoje você entende que você ficou grande, porém pequeno financeiramente. Então, não é grande no sentido de grandeza, eu sou melhor, eu sou maior. Não. Mas você evoluiu. Você tem 10 anos de profissão. Existe uma construção, certo? Enquanto o outro tá lá, surfando, entre aspas, o hype da vida perfeita, do tudo tenho e sou bom. E de fato ele vai prevalecer porque ele sempre vai ter esse contexto familiar por trás, até as coisas darem certo, que pode ser com 6 meses, com 1 ano, com 5, com 10. Enquanto você não pode ter essa incerteza. Você precisa do pão de cada dia para sustentar sua família. Então, nesse cenário de indecisões, incertezas, o que você, advogado da direita, não pode errar é que se qualquer atitude sua dentro do seu planejamento sair para o lado errado, não é só você que se prejudica. Porque quando é só você, ainda é ótimo. Porque você vai recalcular a rota, faz isso, faz aquilo, se vira, você com 10 reais você se vira. Agora quando você tem pessoas dependendo de você, negócios dependendo de você, pessoas com esperança em você, o cenário muda. O cenário muda. Então, a comparação que eu quero fazer hoje é essa. Eu iria fazer vários, mas eu percebi que os dois primeiros vídeos ficaram extremamente extensos. 3. É melhor fazer mais contextualizado, mais curto, para que fique mais proveitoso para todos. Então, nesse vídeo de hoje, de fato, vou te dar uma dica, mais uma vez. Não se compare, não se destrua. A comparação no mundo de hoje, na internet, é desculpa a palavra, destrói, com toda certeza.
a vida pessoal, que envolve você só, seu contexto familiar e a vida profissional, porque você fica com incertezas. A minha área não é boa, o que eu tô fazendo tá errado, a fulaninha ganha, eu não ganho, isso não é. Aí você vai pro contexto pessoal, a fulaninha é mais bonita, a fulaninha tem mais dinheiro, a fulaninha mais viaja mais, a fulaninha faz isso. Não se compare. No contexto familiar, meu marido não faz isso, minha esposa não faz isso. Você acha que quem coloca o defeito na internet, coloca lá no lugar que você tem 200 milhões de seguidores, estou sendo bem exagerado, mas coloca você essa pessoa, você é extremamente bem divina, você precisa mostrar isso. E você coloca lá suas brigas com seu esposo, com seu filho, com uma pessoa do seu escritório, do seu trabalho, mostra toda a realidade sua. O dia que você tá ruim, eu não quero fazer nada hoje, eu quero ficar deitado, sentado, assistindo filme, comendo bolacha, biscoito, salgadinho. Você acha que você seria um exemplo? Você mostraria uma pessoa com a mente perfeita? Você acha mesmo? Então, a internet é uma comparação que você não deve fazer em qualquer momento da sua carreira. Você em um estágio na faculdade, você iniciando, você com 10 anos de profissão, você não deve fazer. Agora, por outro lado, você deve tomar isso como pontos que instigam você a ter uma melhora pessoal. Por exemplo, poxa, fulaninho, tão novo, com isso tudo, porque eu nunca fiz pelo menos 20% disso. Vou aprender um espanhol, que é mais próximo do inglês, do português. Vou aprender uma língua. Deixa eu aqui começar 1 hora por dia. Quem sabe daqui 1 ano e meio. Já estou lendo um livro, já estou me comunicando. Então, assim, são essas percepções que você tem que ter para melhoria interna. Você não pode se comparar. Não estou dizendo que você tem que ser 100% assim, porque eu sei que é difícil. Nós somos seres humanos, temos falhas, e muitas vezes são coisas incontroláveis. Mas, dentro do nosso controle, acredito que 95% das vezes dá para se controlar. Dá. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui se essa comparação viu para você, se é algo que se aproxima do que você está passando agora. Volto a dizer, eu não sou coach, mas vivenciei muita coisa. E nisso eu costumo compartilhar para fazer auto-reflexões internas, análises externas sobre negócio, sobre vida pessoal, sobre negócio, o celular descarregando, sobre negócio, sobre vida pessoal, profissional. Então, se gostou de fato, faça uma sugestão aqui de tema, o que eu posso trazer também. Pode ser da advocacia, pode não ser. Inicialmente, vou ser bem honesto com você, minha intenção é atingir a área do direito. Dependendo da proporção que eu tomar o conteúdo, eu posso mudar a rota no meio do caminho. Você tem questão de dicas? Então, se você tem dicas, deixa aqui, pode ser na advocacia, dá uma curtida, compartilha ali com quem você queria passar essa mensagem, mas às vezes é um conteúdo que você não compartilha porque é auto-reflexão, você não quer mostrar defeitos, ou no máximo você vai mostrar aí com o pai, ou seu pai vai mandar para você, sua mãe, não sei, uma pessoa que quer seu bem, crescimento. Dá uma curtida, deixa um comentário aqui se você gostou ou não do vídeo, e vai te ajudar em algo. E isso aí fortalece pra gente entender que o que a gente tá fazendo é legal, entendeu? É algo legal, não é sobre dinheiro, é sobre ser legal, sobre ajudar pessoas. Então eu quero ter um tempo de proveito aqui, fazendo meu exercício diário, e ao mesmo tempo eu gravo, veja, então não é uma responsabilidade, mas eu pego aqui, gravo, aí tenho que subir esse vídeo, ainda mandar para o pessoal fazer algumas edições, de cortar momentos que fiquei muito tempo sem falar, pensando, ou falei 2 palavras repetidas, então acaba cortando uns pedaços, então acaba tendo tempo de edição. Tempo mínimo, que eu não quero fazer edição, mas é necessário. Tudo isso requer tempo. Ajuda aqui, deixa os comentários, de fato te ajudou. Temas que você acharia interessante trazer, especialmente, claro, na advocacia, tecnologia, empreendedorismo, falar de tudo. Contratos, petições, contratação, gestão, prospecção, nichos que eu identifico como viáveis, áreas, parcerias, tudo que você quiser falar sobre advocacia, claro, tem algumas áreas que eu posso falar. Falaria um direito
marítimo, eu não vou ter propriedade para falar aqui contigo. Se você gostou, valeu, um abraço e até a próxima.